Boa noite a todos os internautas. Hoje é sábado, dia 14. Vamos começar o nosso programa do levantamento dos problemas, né, e dos acontecimentos desta semana. Vladimir. É a nossa roda de conversa, o seu RC Roda de Conversa, aos sábados, a semana e as perspectivas, né? Semana, como sempre, no Brasil e no mundo, com muita efervescência, né? Semana que a gente teve uma reafirmação, né, que a Vaza Jato não para, está longe de acabar. É uma semana cheia, muito cheia, de reafirmações do grau de gravidade que foi essa Operação Lava Jato, né? Então, o Vaza Jato trazendo à tona muitas questões, né? Todo o processo de diálogo do presidente Lula e a Dilma, quer dizer, o ex-presidente Lula e a Dilma, durante aquele período que ele foi nomeado para a Casa Civil da Presidência da República, já no final do governo da Dilma. Então traz uma série de gravações. A gente está só registrando essa questão, porque é importante registrar, porque ficou mais do que comprovado, né, que a Dilma estava nomeando o Lula para ele tentar salvar o governo da Dilma. Na verdade, politicamente, a gente poderia dizer isso, né? Havia um esforço político de articulação, né? Então, personagens como o Gilmar Mendes hoje se tem como um enganado também pela Lava Jato, né? Então os grampos, os avisos políticos, tanto grampos ilegais como os legais, porque teve um período que já estava ilegal, inclusive essas conversas de que já estava ilegal foram à tona nesse processo aí. Então a gente tem uma semana, né, muito cheia em relação a muitos outros aspectos. Os aspectos mais importantes e relevantes da semana, nós vamos destacar aqui, né, e enumerá-los, né, em algumas medidas para poder a gente sentir até chegar hoje, né, no dia 14. No dia 14. 14 de setembro. 14 de setembro. Então nós estamos no dia 14 de setembro, né, e hoje, por exemplo, a gente tem os destaques do dia, né, a capa, por exemplo, dos jornais, as discussões que estão pairando, né, são várias. Tem as instalações das CPIs, duas CPIs importantes que estão sendo colocadas na Câmara, tanto a CPI das fake news como a CPI da Lava Jato, né? Parece-me que aí a gente vai ter que conferir durante a semana que essas CPIs serão instaladas. A gente sabe que tem muitas manobras, se tem uma expectativa, uma perspectiva, aí já estamos discutindo a perspectiva, que nas próximas semanas, né, nós tenhamos instalado essas duas comissões, que alcançaram as assinaturas necessárias, né? Uma saiu mista, né, saiu do Senado e Câmara, e a outra me parece saiu da Câmara, né? Então são duas, mas todas as duas são de muita relevância, porque vai passar limpo, né? Passar limpo toda essa realidade, todo esse aprofundamento que foi a Lava Jato. E a fake news, que tem uma interferência direta nas eleições. E aí fala-se em articulação política, né, de toda natureza, inclusive para Rodrigo Maia assumir na presidência da República, né, numa articulação nessa comissão da fake news, que levaria à anulação das eleições. Como a gente sabe, e como bem os brasileiros, mais da metade dos brasileiros hoje, muito mais da metade, acredito, estão convencidos que essa eleição foi uma farsa, foi uma fraude e uma farsa, né, que teve manobra de toda a natureza. Então a gente continua. A gente tem no cenário as reafirmações dos processos de interferências abruptas, interferências gigantescas, interferências sem nenhuma noção
muitas das vezes, da presidência da República, do Jair Bolsonaro. Então, agora o governo dele anda fazendo censura no mundo todo. Então, censurou um filme de passar no festival lá no Uruguai, né? O filme, porque o personagem principal do filme é o compositor e cantor e artista Chico Buarque de Holanda, né? Um nome renomado mundialmente, e o governo Bolsonaro, no caso, né, o Ministério das Relações Exteriores e do Turismo, estão bloqueando, né? Essa a perspectiva que está colocada, porque esse evento acontecerá em outubro, bloqueando verbas, bloqueando patrocínios e ameaçando justamente os patrocinadores de corte de patrocínio. A gente tem a história do tratamento do Bolsonaro, né, como também um processo que está em curso, está no hospital no momento, né, e a já quase eterna fritura do Moro. É outra coisa que vem trabalhando a semana toda, né? E o Moro partiu agora, além de apelar para a Globo, ele chega uma semana a apelar para a Globo, outra semana ele critica, né? Por conta das contradições que a família Bolsonaro. E o processo de interferência, né, do Bolsonaro em todas as instâncias. Então, ele na verdade está partindo para firmar um governo ultra centralizado. Eu mando, eu posso, eu tenho a caneta, eu tenho o cofre, e está fazendo justamente um caminho, né, de confronto com todas as instituições. É a Polícia Federal, é o Ministério Público, né, a nomeação para o Ministério Público deixa o próprio mundo jurídico perplexo diante uma parte considerável, né? E no campo político a gente tem, né, as contradições, né, de buscar-se uma frente para responder, né, a concreta falta de democracia que a gente está vivendo. Então, uma frente pela democracia chega ao absurdo setores de querer achar que vai fazer uma frente pela democracia para acomodar, né, setores de direita e de extrema direita, negando um processo democrático que é a soltura, que é a liberdade do presidente Lula. Então, mas há muitas reações, e o governador do Maranhão, né, que está se destacando de diversas formas, em diversos campos de articulação, é um personagem nesse sentido, né? O governador, ele tanto foi lá para o evento do chamado Evento pela Democracia, Frente pela Democracia, que aconteceu em São Paulo, né, que teve a presença, praticamente não teve a presença da esquerda. A esquerda não foi, né? Só a direita. Dino estava lá. Mas estava o Dino, mas ele estava pessoalmente. O PCdoB não foi, né? Pelo que a gente tem a conhecimento. O PCdoB oficialmente não foi. O PT não foi, o PSOL não foi, né? E só ele, basicamente, da esquerda, e o Suplicy, que também é PT, mas não é o PT, ele não foi na qualidade de PT. Mas o Dino está tendo uma postura, uma hora institucional como governador, como também lá o governo do Maranhão e o própria bancada, no caso do PCdoB, aí sim apoiou, né, a pedido do governo do Maranhão, justamente a questão da entrega da base de Alcântara ao governo americano, que é uma questão também polêmica durante essa semana, né? Durante essa semana também a gente tem, uma questão que é bastante discutida, justamente a questão de que haveria uma articulação no próprio PT até, no caso o governador da Bahia, né, que admitiria justamente deixar de lado
campanha Lula livre, que não é aceito, né, no PT, na sua grande maioria, e teve logo uma reação do Celso Amorim. Mas o próprio Dino afirma que o Lula será solto em 3 semanas. Juridicamente, o direito de liberdade de Lula, né, que teria cumprido um sexto da pena, né? Então, a completar a pena, o Lula teria justamente a liberdade, na pior das hipóteses, de 2 a 3 semanas. Então, quer dizer, agora, no finalzinho de setembro ou início de outubro, né, o Lula estaria em liberdade. Agora, a liberdade não é a anulação do processo, aí, porque aí está se colocando uma liberdade constitucional, uma liberdade do processo devido legal, que não houve, né? Não houve devido processo legal. Então é uma liberdade que o Lula já rejeitou, inclusive, porque o que ele quer é a comprovação de que ele não cometeu nenhum crime. Então é esse o processo que a gente tem essa semana, né? Com mais destaques, a gente também poderia dizer, na perspectiva, temos já convocações de mobilizações, temos greves gerais já dos Correios, os Correios estão em greve geral, temos também a greve de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina, que está totalmente em greve também. Então, há uma mobilização, uma grande discussão em relação à resistência, né? Então, tudo isso está centrado à floresta amazônica, o Pantanal, né? O Cerrado continua queimando e muitos incêndios criminosos. É mais uma prova do incentivo justamente que esse governo, em especial o Bolsonaro, tem estimulado, né, esses processos de destruição da natureza em função, né, de querer entregar ao capital estrangeiro justamente a riquezas que tem nesse subsolo, né? Quer comentar alguma coisa, professor? Não, é só a questão seguinte, a gente quando começa a fazer uma avaliação da semana, para mim eu acho que desde o dia 1º de janeiro, né, é um verdadeiro filme de terror, né? Todas as avaliações com esse governo nazi-fascista que está no poder aqui no Brasil, né? Eu acho que o Glenn disse que não acabou a Vaza Jato, mas na minha concepção, num país que não fosse como o nosso, que foi um país onde a justiça, a política e a imprensa, né, fez um trabalho de 5 anos de criminalização do PT, da criminalização da esquerda, da criminalização do comunismo, do socialismo, né? E eles todos estavam juntos. E agora, com algumas declarações que aparecem no Intercept, fica parecendo, eu fui traído, eu fui enganado. Não acredito em hipótese nenhuma. Eu quero ver quando eles vão ter a coragem, mesmo que dizendo que foram traídos, que foram isso, e não resolve nada. Lula continua preso. É uma coisa assim que a gente pensa que está vivendo um filme de terror, né? Um filme de terror, porque todo dia que a gente abre os jornais, abre a internet, tem uma denúncia, tem uma coisa vergonhosa desse governo Bolsonaro, né? Que hoje está no hospital, que eu acho que aquela história da faca, da facada, que foi uma farsa, ele deve ter o câncer mesmo, né? E toda vez que piora o câncer, ou que ele cai, o Ibope, alguma coisa, ele vai para o hospital e fica governando, fazendo live lá do hospital, assim, uma coisa... É um filme de terror, né? Nós estamos vivendo num filme de terror. Eu não sei como parar.
a não ser que a gente tome a coragem do pessoal do Bacurau, que teve a coragem de fazer o que fez com aquele prefeito, né? Eu acho que para mim só vejo Mas essa saída, você né? vai ter que comentar o filme, porque você falou o pessoal do Bacurau aí. Mas eu espero assim. Ninguém ó, assistiu o filme assim, que nem todo mundo assistiu. Mas o se eu filme. falar o filme, tem gente que não gosta que a gente Não, mas quem sabe, pelo menos quem sabe que vão assistir aí para ver se a gente tem essa coragem dos moradores Mas pelo da menos cidade anuncia o do filme, Bacurau, né? faz um comentário sobre Faça. o filme. Faça um comentário, você que assistiu, Não, faça um comentário. É um comentário, né? É sobre uma cidade. Tem gente que não gosta. Teve pessoas do 247, né? Teve jornalistas que foi até criticado porque comentou demais sobre o filme. O filme está nos cinemas. Eu acho que Está nos cinemas. Todos brasileiros. É um filme nacional. O diretor é pernambucano. Um filme muito bom. Tem muito a ver com o que está acontecendo no Brasil hoje. Eu acho que é bom a gente assistir. No mínimo para criar um ânimo, né, de luta, porque a luta é cotidiana por uma sociedade, porque nós não estamos lutando por mudanças, estamos lutando para que não seja tirados os direitos que nós temos, né? A luta é para manter os nossos direitos. E depois a gente devia estar lutando por melhores, cada vez mais melhores condições. A gente está pedindo que as universidades não sejam privadas, está pedindo privatizadas, está pedindo que que não seja cortada a verba da universidade. Nós não estamos pedindo mais verbas, nós não estamos pedindo mais bolsas de pesquisa, que não corte as bolsas, que não pare de financiar a nossa cultura. Então é impressionante, é um verdadeiro filme de terror mesmo, todos os dias, né? E fica até cansativo repetindo isso, porque é só porcaria para falar desse governo, não tem outra coisa, não tem nada de positivo, não tem uma coisa que a gente tenha de positivo, nada. É impressionante. Eu não vejo nada de positivo. Não, só desgraça nesse país. Isso está refletindo nas pesquisas. De janeiro. Isso está refletindo nas pesquisas já, bastante refletindo. Sai uma pesquisa agora recente, dia 13, portanto, nessa sexta-feira, da Vox Populi, que ela fez um quadro comparativo, né? Por exemplo, de maio de 2009, maio e agosto. Essa pesquisa aqui é Vox Populi, né? Maio. Os satisfeitos caiu para 31%. Bolsonaro contava. Os insatisfeitos subiu de 32 para 67, né? Agora essa pesquisa ela está interessante, que ela vai o caminho certo, né? O Brasil, a pergunta, o Brasil está no caminho certo ou está no caminho errado? Aí tem aqui uma comparação de 2008 e 2019. Pesquisa de 2008, né? Portanto, período do governo Lula. Sim. Né? Então, no caminho certo, em 2008, estava 57% considerado. Agora, no caminho certo, em 2019, 31%. No caminho certo, no caminho errado, em 2008, só 35%. E no caminho certo, no caminho errado agora, 59%. Então, aqui, por exemplo, avaliação do desempenho de Lula nos 2 mandatos. Então, positivo 62%, regular 23%, negativo 13%. Né? Aqui, avaliação do desempenho de Bolsonaro. Também agora, abril e agosto. Tá os dois, abril e agosto. Aqui do Lula é o geral, né? Positivo 62%, regular 23% e negativo só 13%. Aqui tem o desempenho do Bolsonaro no mês de abril e no mês de agosto. No mês de abril, positivo estava
No caso aqui, positivo, azulzinho, 26%. Né? Agora, 23%. Regular, estava em 39%, caiu para 35%. Não, Vladimir... E negativo subiu de 30% para 40%. Não, na realidade, a gente sabe que isso aí não precisava nem de pesquisa, né? Mas é impressionante como essa imprensa burguesa tenta manipular as informações. Elas não informam, elas deformam a história. A realidade é essa, ela não informa, ela deforma. Chegar, eu acho que foi na Folha de São Paulo, dizer que o governo Bolsonaro está aparelhando o governo, né, igual ao governo Lula. É uma coisa assim, de má fé, né? Porque eu tenho até uma posição contrária do que o PT fez com a Polícia Federal e com o Ministério Público. Eles deram autonomia, na minha concepção, mais, tá entendendo? Mais autonomia do que deveria ter. Aí Bolsonaro tira toda essa autonomia e a Folha de São Paulo ainda faz uma manchete comparando o governo Bolsonaro com o governo de Lula, dizendo que estava do mesmo jeito, como é que dá o nome, Vladimir? Aparelhando os órgãos públicos, né? É impressionante, eu não entendo, chega a imaginar como é que uma pessoa lê uma coisa dessa e assimila como se aquilo fosse verdade. Olha, professor, qual é o pior presidente que o Brasil já teve? Isso aqui é Vox Populi, né? Agora na sexta-feira. Né? Jair Bolsonaro, 27%, Dilma, 17%, Fernando Collor, 16%, Lula, 13%, aí vai caindo, entendeu? Os demais. Né? Os demais candidatos, por exemplo, por desconhecimento. É talvez. Totalmente desconhecido, né? Tanto é desconhecido que ninguém coisa. Aí a sequência aqui, como pessoa, você gosta ou não gosta de Lula? Fizeram até nesse nível. Né? Fizeram essa. Gosto muito dele, 30%. Gosto muito de Bolsonaro, 11%. Então o público do Bolsonaro, 11%, porque aqui são os homofóbicos, os truculentos, né? Os truculentos de um grau extremado. Então essa pesquisa captou essa questão. Gosto um pouco de Lula, 23%. Gosto um pouco de Bolsonaro, 20%. Nem gosto, nem desgosto. 22 Lula, 24 Bolsonaro. Não gosto, mas não chego a detestá-lo. Lula, 16%, Bolsonaro, 23%. Detesto. Lula, 8%, Bolsonaro, 21%. Não tem posição, 1% para Lula, 2% para o Bolsonaro. Né? Então, é uma pesquisa que é um pouco grande, extensa, né? Ela tem uma série de relação, até em relação ao sentimento, em relação ao petismo. Que é uma discussão que o petismo teria prejudicado a campanha. Aqui essa pesquisa não dá muito esse coisa. Ele mostra antipetismo, caiu inclusive de 30% para 28%. Ele faz essa pesquisa aí, Vladimir, agora, mas não... pró-petista, mas eu quero que você... subiu de 28% para 32%. Sim, mas a questão é o seguinte, porque ele faz essa questão... Eu não sou PT, nunca fui militante do PT, nunca fui filiado ao PT. Mas a gente tem que ser honesto nas análises. Olha, nenhum desses partidos, nenhum desses candidatos, seja que falou aí que é melhor, é pior, foi tão marginalizado, tão atacado, tão criminalizado do que Lula e do que o PT. Eu, pelo menos, hoje, eu tiro o chapéu pro PT, porque eu digo,
Olha, com todos esses 5 anos, e você que viveu que está aqui no Brasil, que é impossível não ter assistido a Globo, ela começava uma campanha, eu fazia academia 5 horas da manhã, tinha um programa que era não sei o que de madrugada, que já começava o jornal, mas era o programa 100% metendo pau no PT, 100% denúncias, invasão de casa, a Polícia Federal parecia mais ator da Globo, era o dia todo. Assistia o Jornal Nacional, existiu cena mais ridícula de que aqueles 2 jornalistas da Globo imitando aquela gravação de Dilma e Lula. Um era Dilma, olha, aquilo ali foi assim o suprassumo do ridículo, né? Um jornalista se passar por um ridículo daquele. Então foram 5 anos, não foi só 5 anos não, porque se você for atrás e ver aquele movimento do cansei, uma das palavras de ordem é Lula na cadeia, no movimento cansei, se eu não me engano, era em 2000, esse atual governador de Pernambuco, de São Paulo, o Dória, né, que fazia desfile de cachorro, foi ele. Era o prefeito. Não, ele não era candidato, não. Ele era prefeito. Não, ele nem era candidato. Ele não sim, era mas nada. Ele não era. Aliás, ele era melhor do que hoje. Ele fazia desfile de cachorro. Era. Né? É um empresário. Hebe Camargo, Ivete Sangalo, né? De grande tradição na corrupção. Né? Ivete Sangalo e com alguns artistas nesse cansei. E a palavra de ordem era Lula na cadeia. Então, a história é muito maior, mas eu estou falando desses últimos 5 anos que foram, assim, uma verdadeira overdose de anti-PT e anti-Lula. Né? E chega na campanha, o PT tem a maior bancada. O PT faz governo em vários estados, né? Principalmente no Nordeste, e o PT quase ganhava. De quem? Para mim é do Supremo, é da extrema-direita. Mas não é o PT, né? Foi uma frente também, uma frente no segundo turno, você precisa também estabelecer. Foi uma frente. A esquerda quase ganha. Antes dessa frente, foi para o segundo turno, foi o PT. Né? Pois é, aqui também temos a semana, uma coisa muito forte. Eu queria terminar essa, mas tudo bem, vá. Não, porque fica melhor, né? Eu tô preservando que a gente tem que discutir a semana e suas perspectivas. Então, na semana também, que foi uma coisa muito polêmica, foi as agressões, as tentativas de intimidação do jornalista da Intercept, né? E do seu esposo lá, o deputado Davi Miranda. David Miranda, né? Então, o David Miranda está dando uma resposta, quer dizer, hoje, aliás, foi ontem essa resposta, né? No dia 14. Hoje, está dando a resposta hoje. O David Miranda abre mão dos seus sigilos bancários e fiscais e desafia o clã Bolsonaro a segui-lo. Porque jogaram o COAF em cima do David Miranda para poder pesquisar as rendas, os salários, as contas dele, fizeram uma devassa, fizeram um catatal de entrar na privacidade financeira e fiscal do Gley e do David Miranda, do casal, né? E a resposta foi contundente de ambos, né? Teve até um ato na Cinelândia, um ato no Rio de Janeiro, né, da Associação de Imprensa, da BI, em apoio ao jornalista Gley, como é o nome mesmo? É Gley Glauze, né? Só chamo Gley mesmo, não sei falar outra palavra. E o David Miranda, né, teve hoje justamente a iniciativa, né, de colocar e desafiar o clã Bolsonaro a segui-lo, né? Porque eles esconderam o Queiroz lá em São Paulo, que a Polícia Federal não consegue achar, só quem acha é a Veja, só quem acha quem são jornalistas, que ele está passeando lá
pelo bairro dos Jardins, lá no bairro Elite da São Paulo, e frequentando os hospitais, né? Os hospitais de grande, hospitais chiques, os hospitais mais caros do estado de São Paulo, né? Com os tratamentos dele. E o Bolsonaro está escondendo ele, o governo, inclusive criando todo um processo que foi discussão essa semana do conflito dentro do governo, conflito que se aprofunda, e a causa do conflito, que está bem configurada, é justamente o esforço de Bolsonaro e sua família de se protegerem, né? Se protegerem contra as investigações, contra todas as ligações que estão configurados que eles têm com a máfia, com as milícias. E eles têm esse esforço apoiado por muitas entidades, por muitas pessoas do Brasil, principalmente pessoas, tá entendendo? Que teria o papel de fazer essa fiscalização, o papel de achar o Queiroz, e não acha, né? Então não é só o Bolsonaro, é um rio de... Ao ponto, bandido, Conceição, né? Que a PF cobra do Moro reação às humilhações impostas por Bolsonaro. Quer dizer, Bolsonaro e os filhos dele estão espremendo o Moro. Espero que esprema até ele não ter mais fogo. A gente já achava que ele teria que ter explodido há muito mais tempo, né? Mas não, ainda até agora ele está se mantendo a todo custo no processo de subordinação ao Bolsonaro, né? E não saiu do governo ainda, né? Já houve várias possibilidades, vários analistas que apontavam que ele saía amanhã, saía depois, e até agora ele está se mantendo no governo, não saiu de forma alguma ainda do governo. Se agarra no Bolsonaro. Eu acho que ele não sai não, Vladimir. Eu acho que ele não sai. Onde é que ele sairia, né? Não é só porque ele montou isso, ele faz parte desse jogo. Ele não está aí de gaiato, não. Ele montou a história, o Vaza Jato prova tudo que ele montou. Ele, junto com a CIA, ele desrespeitou a lei, ele criminalizou tudo e ganhou de presente o ministério, né? Então esse presente ele não vai dar, só se ele for botado para fora. Também o Bolsonaro não interessa botar ele para fora. Não interessa. Para que vai botar ele para fora? Ele é mais um desses ministros que fica lá balançando a cabeça. Bolsonaro diz, se não fizer o que Bolsonaro quer, ele sai. Então, enquanto ele estiver fazendo...